volta com o programa Atitude Empreender. Adnan, a gente ficou de falar um pouco sobre a Cervantes, né? Então vamos começar a falar um pouco sobre os funcionários. Quantos funcionários hoje compõem a Cervantes? Fora os 3 sócios, são 7 colaboradores dentro da Cervantes. 7 colaboradores. 7. E quais são as áreas de atuação de cada um? Olha, tem a parte de criação, lealtagem, editoração. São 2 pessoas que cuidam mais disso, sob a supervisão do Júnior, que é meu sócio. Mas eles também discutem com o Júnior a questão criativa, enfim, direção de arte, essa coisa toda. No caso, temos também uma redatora que cuida dos processos criativos, junto com o Stefano e com o Lincoln, ela vai cuidar exatamente da parte, às vezes, do casamento entre a arte e o texto. É a Vanessa que cuida dessa parte. Tem também a Tatiana, que é uma jornalista que desenvolve textos mais organizacionais, nos ajuda em alguns clientes relacionados a isso, nessa comunicação mais interna, nesses processos. Comigo tem a Bárbara, que me ajuda a cuidar do atendimento, que me dá suporte ao atendimento. Em alguns atendimentos, a Tânia, minha sócia, me ajuda, e quem cuida mais da parte administrativa e que faz o cheque é a Tânia, que é minha sócia. E tem um contador também que fica internamente vários dias da semana para ajudar suporte para a Tânia. E a Thaisa, que faz a parte de mídia, na parte de todo o contato com os veículos, me ajuda às vezes com negociações de mídia, que me dá suporte à mídia. A vida de um publicitário ela é muito turbulenta, né? Muito corrida, falta-se tempo. Falta. Né? O dia podia ter mais horas. Mais horas, né? A gente sempre que pensa nisso, né? E como que é o dia também da agência? Ela é assim também? É justo? Porque a gente vê falar muito de tempo, o pessoal sempre está no sufoco. Como que é o dia a dia com relação a tempo de uma agência? Olha, eu até brinco, às vezes, dependendo do cliente, ele vem, né, para a agência, eu falo assim, olha, ok, entendo sua urgência, eu vou te colocar na urgência e emergência. Porque, assim, ele realmente precisa de uma urgência, ele tem um prazo, ele tem uma data, e a gente tem que dar conta daquele paciente naquele momento. E não é né, Edna? São vários na isso, mesma... às vezes, confrontando ali, né? E às vezes você está todo planejado, tem um cronograma de produção, e aí você tem que renegociar os prazos que você prometeu, ou mesmo cumprir os outros prazos que você prometeu, e ainda cuidar daquele outro cliente que precisa daquele prazo mais do que qualquer outro paciente. Às vezes eu brinco, tem que socorrer todo mundo, né? Às vezes eu brinco e falo assim, é paciente, não é nem cliente nesse caso, é urgente. E quais são os serviços que a Cervantes presta hoje? Olha, eu acho que a gente pode falar essencialmente da propaganda, e aí essa propaganda se desdobra em várias facetas, né? Em vários meios, vários veículos, vários produtos. Então, essencialmente é isso. Né? Em alguns casos a gente tem junto ao cliente algum tipo de produto especial, no caso de uma editoria interna que ele precisa, então a gente, né, a Tatiana às vezes me auxilia nisso, alguns produtos específicos, mas que de certa forma está relacionado à comunicação do cliente como um todo. Hoje a Cervantes ela está muito bem colocada, né, em Poços e região. A que você acarreta esse sucesso? Olha, o famoso suor, né? Dizem sempre, até né? Que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, acho que está relacionado a isso. Está relacionado a uma visão de mercado que a gente teve, uma visão de negócio como um todo, do que a gente pode fazer pelos clientes e os nossos relacionamentos, a nossa postura profissional, e a gente foi procurando e caminhando por aí. A própria equipe, né, que você citou agora mesmo aí, profissionais qualificados, dedicados e essa sintonia entre vocês, eu acho que isso também tem um peso grande, né? A gente pode até falar que fomos a primeira agência que tinha efetivamente publicitários formados. Hoje isso já não é um diferencial, mas
nós fomos os primeiros a praticamente no início contratar. vocês tiveram esse cuidado. Tivemos esse cuidado porque a gente entendia exatamente entendíamos a diferença que isso faria para os clientes de vocês, né? A Cervantes possui hoje uma gama grande de clientes. Quais são os setores que ela atua hoje? A gente tem distribuidor de energia, temos hospital, cooperativa, clínica médica. A gente tem vários clientes de vários setores e é muito comum às vezes chegar algum cliente que ele quer um produto específico e ele chega, faz e vai embora. Então, a gente atua em vários setores. Eu acho que não temos restrição a setores, mas sim, né, não ter dois clientes no mesmo segmento. Ou se a gente, né, se o cliente estiver com a gente não vai ter outro cliente naquele segmento, naquele momento. Basicamente é isso. Tá. O pessoal entender um pouquinho como que funciona uma campanha de publicidade, né? O pessoal fala tanto sobre isso, né? Como que se dá uma campanha, de onde ela vem, como que nasce uma campanha publicitária? Nasce essencialmente com os sintomas do paciente, vamos dizer assim, né? Todo cliente vem até a agência, às vezes ele não tem muita dimensão do que ele precisa fazer, ou ele até tem a intenção de fazer alguma coisa. Então, muitas das vezes ele nos conta em que momento ele está, como atua a concorrência, quais as estratégias de preço, as estratégias de distribuição. E aí a gente, a partir disso, a gente traz para a discussão interna dentro da agência, a gente pega, né, os colaboradores, faz uma reunião interna para detectar ou planejar alguma campanha que sirva ou que vá ao encontro do que ele tem como necessidade. Em alguns momentos a gente precisa pesquisar um pouquinho mais além do que o cliente nos contou. Então isso depende essencialmente do momento do cliente e de que maneira a agência poderá contribuir via uma campanha. E às vezes não é meramente não, às vezes não é uma campanha, às vezes é só um filme, às vezes é só um anúncio de jornal, depende aí em que momento o cliente está para a gente fazer. Mas como campanha a gente precisa entender onde que ele está inserido e de que maneira a gente vai estabelecer uma estratégia criativa, uma estratégia de mídia, de aparição, né, desse cliente, para a gente desenvolver um projeto como um todo. Estudo, um acompanhamento, né? Não é de um dia para o outro que nasce pelo que você está falando para a gente aqui. E essa dimensão, né, a gente precisa de um tempo. Então, um dos ingredientes, uma das matérias-primas que nós temos aí no processo é tempo. Então, embora seja um elemento escasso, né, como você já perguntou lá atrás, é exatamente isso. A gente precisa de um tempo, a gente precisa de dados, a gente precisa analisar um cenário para efetivamente ir por um caminho, escolher um caminho junto com esse cliente. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre esses cases de sucesso da sua agência, né? Essas campanhas que vocês desenvolvem e alguns clientes em especial. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.